um segredinho aqui. Diz assim, olha: o Senhor Deus de vossos pais vos aumente. Aumentar é abençoar, é acrescentar, é multiplicar, é somar. Como o quê? Sois. Aqui está o segredo. O segredo verdadeiramente é esse aqui. Como sois. É a partir do que você é ou faz de melhor que ele começa a te honrar. Eu não sei se eu já te contei aqui da outra vez que eu estive aqui, não me lembro. Eu me lembro que eu contei numa igreja nossa, mas não me lembro qual. Eu fui pastor no Tatuapé regional 5 anos, na nossa igreja do Tatuapé. E eu conheci lá no Tatuapé o rei da cocada. Já ouviram falar do rei da cocada? Ele é muito famoso em São Paulo. Quem é o rei da cocada? É um baiano que saiu de lá com a mão na frente e outra atrás, veio para São Paulo e veio tentar a vida em São Paulo. O que muita gente não sabe é que São Paulo é uma ótima cidade, mas é uma cidade que impõe, certo? Ou você trabalha, ou você vai morar na beira do riozinho, isso aí não tem nem dúvida, tá? E ele veio. Só que ele chegou e teve uma necessidade tremenda, que a maioria encontra isso dentro da capital. Mas um dia ele está lá na casa dele, sem saber o que ia fazer, sem dinheiro para comprar comida, não tinha almoço, não tinha jantar, não tinha dinheiro para pagar água, luz, aluguel, não tinha dinheiro para nada. Mas o que você sabe fazer? Ele falou, olha, ele conversando com ele, eu vou fazer umas cocadas que eu tenho, um pouquinho de cada coisa aqui, vou fazer umas cocadas, vou vender e vou tentar ir. Só que aí se tem o leite, não tem o ovo. Se tem o ovo, não tem farinha. Se tem farinha, não tem água. Se tem água, não tem forminha. Mas você vai fazer como? Foi lá, encontrou um amigo e disse, você pode me emprestar um dinheiro? Só para mim fazer, vender aí, para ganhar alguma coisinha, porque eu estou passando fome. O amigo foi lá e deu dinheiro. Ele foi lá, comprou material, fez a cocada. No mesmo dia, saiu na rua, vendeu tudo. Ele falou, não, o negócio funciona. Foi lá, pegou o dinheiro, pagou um amigo, o restante foi lá e comprou mais. No outro dia vendeu tudo. E assim sucessivamente. Hoje, os maiores shoppings de São Paulo revendem a cocada dele. O Senhor Deus disse aqui, ó, como sois. Você está reclamando de que alguma coisa na tua vida não está dando certo, mas você é bom em quê? Fazer o quê? Para que Deus possa começar a te abençoar. Diga para mim. Ou melhor, não diga nada para mim não, que não vai resolver, diga para você mesmo. Às vezes você está naquele vício da procrastinação. Tudo eu deixo para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu vou, né? Amanhã é que nem quem vai fazer academia. Amanhã é segunda. Mas não fala que ano, que mês, é na segunda eu começo. E nunca começa. Você vai deixando. Ah, mas Deus não está me abençoando. Não, Deus quer te abençoar, mas o que você tem feito? Qual é o passo que você tem dado? Porque Deus começa daí. Ele diz assim, olha, o Senhor Deus de vossos pais vos aumente. Quando, Senhor? Que horas? Que jeito? Que forma? Como sois? É a partir daí que começa a bênção na sua vida. Em alguma coisa você deve ser bom. Mas o pastor Daniel sabe. Eu cheguei aqui agora, estava batendo um papo com o Daniel, não deixou nem tomar o café, irmão. Depois você dá um jeito nele, viu, irmão? Porque ninguém aguenta ele. Ninguém aguenta. Não, tomei em cima. Estava batendo um papo com ele rápido ali no escritório. O Daniel falou um negócio ali que deu um estalo na minha cabeça. Que eu falei, Daniel, você conhece aquele versículo, sede meus imitadores, assim como sou de Cristo?
Eu conheço, pastor. Eu falei, então a partir de hoje você tem um imitador teu. Eu vou te imitar no que você está fazendo. Alguma coisa você é bom na vida. Ninguém sabe tudo. Nem todo mundo é bom em tudo na vida. Eu sou bom numa coisa que você não é. Mas você é uma pessoa boa em alguma área da sua vida que eu não passo nem perto. E a Bíblia diz, assim como sois, você tem a chave que abre a porta da bênção na tua vida, mas você não toma atitude. Pastor, eu nunca estudei. Olha, meu irmão, o meu sogro, ele eu acho que fez até o 2º ano primário, 2º ou 3º, não me lembro bem. Ele era carpinteiro. Meu sogro fazia conta de raiz quadrada que eu na maquininha não conseguia fazer. O meu pai fez até o 4º ano primário. Não estou dizendo que você não tenha que estudar, pelo amor de Deus, hein? Amém, Jesus? Tem. Aprenda uma coisa, tá? Conhecimento não ocupa espaço. Morra aprendendo na tua vida. Mas o meu pai fez até o 4º ano primário. Certo? O meu pai chegou a uma fase da vida dele, que eu sou de Ribeirão Preto, ele com um tio meu, que é irmão da minha mãe, que eles tinham quase metade da cidade, era deles. Meu pai tinha propriedades até em Brasília, irmãos. Até o 4º ano primário. E o que ele fazia, pastor? Meu pai foi mecânico por muitos anos. Faliu e disse, não vou mais trabalhar com mecânica, vou comprar e vender sucata, ferro velho. Teve 3 depósitos de ferro velho gigante em Ribeirão Preto. Alguma coisa você é bom. É daí que Deus começa verdadeiramente a abençoar a tua vida. As portas são abertas. É uma ideia aqui, foi o que eu falei, peguei com o Daniel. Só amanhã eu já estou começando a fazer o que o Daniel falou para mim. Pastor, não imita eu não. Eu falei, não vou. Ninguém mandou você falar agora. Porque é demais, irmãos. Você quer portas abertas, você tem que começar. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente, como sois. Amém, Jesus? Como sois? Pastor, eu não fiz faculdade nenhuma. Tá bom, mas em alguma coisa você é bom. Pastor, eu não tenho conhecimento. Uma vez a pessoa disse para mim, pastor Ayrton, o que me falta é conhecimento. Eu falei, nenhuma. Põe isso no teu coração. E não sou eu que estou falando. Isso é bíblico, tá? Que eu vou te falar aqui agora. Nenhuma habilidade nos falta. Mas como que não nos falta nenhuma habilidade? A Bíblia diz que nós temos a mente de quem? Não ouvi, irmãos? De Cristo. Você já leu lá o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e todas as coisas foram criadas por ele, sem ele, nada do que tem existiria. Tudo foi feito por Jesus, e você tem a mente dele, então nenhuma habilidade te falta. O que te falta talvez é atitude, ação, vontade de fazer, decisão na tua vida. Não, eu vou, e eu vou para onde? Eu vou para as cabeças, acabou. Deu, não deu, e aí? O que acontece? Tem gente que tem medo de arriscar na vida. Pastor, e se não der certo? Eu tento de novo. E se não der certo? Eu tento de novo. Bom, mas não deu certo, eu tento de novo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu aprendi isso criança. E quando eu me converti, eu trouxe isso para o Evangelho, para a minha vida. Eu disse para Deus, eu serei a água mole. E a água mole fura a pedra, não é porque ela é forte, não, é porque ela é insistente. Ela vai, é hoje, é amanhã, depois da manhã, semana que vem, mês que vem, o ano que vem, daqui a 30 anos, ela continua lá. E ela fura. A Bíblia Sagrada fala isso. Você precisa apenas, irmãos, começar. Qual área? A área que você precisar. É financeiro? Começa.
É uma questão familiar? Comece. Ah, pastor, a minha questão é sentimental. Comece. Ah, o problema meu está lá dentro do meu trabalho. Comece. Assim como sois. Você quer ver uma coisa? Vai lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo de número 1. 1ª carta aos Coríntios, Novo Testamento, capítulo de número 1, versículos 27, começa no 27. Porque eu vejo muitas pessoas se limitando, irmãos, principalmente, e isso não é uma justificativa pela minha idade, porque daqui uns dias eu vou completar 65 anos de vida. Mas eu vejo as pessoas hoje, não, meu tempo já foi, teu tempo já foi. Moisés foi expulso do palácio com 40 anos. Foi deixado no deserto para morrer. Passou mais 40 anos sendo preparado. 40 com 40 deu quanto mesmo, igreja? 80. 80 anos. Para voltar lá no Egito e falar, vamos tirar esse povo daqui. E depois demorou mais 40 anos para chegar até a terra prometida. 3 vezes 4? 12. 120 anos. Caleb recebe a promessa aos 40 e toma posse das terras de Hebrom aos 85 anos. E ele disse, a mesma força que eu tinha lá aos 40, eu tenho aqui agora. Tá? Entrou lá na terra, expulsou os inimigos, os gigantes, botou todo mundo para correr e viveu por ali em nome do Senhor. Ah, mas sabe, eu estou velho, então fica novo, porque o que envelhece é o corpo, cérebro, a não ser que você deixe, caso contrário ele não envelhece. Amém, Jesus? Quem tem mais ou menos a minha idade aí, 60 e qualquer coisa, levanta o braço. Pois é, você acha que você tem essa idade? Na sua cabeça você tem essa idade que você tem? O cérebro não envelhece, irmãos, a não ser que você deixe ele. Amém, Jesus? Olha o que diz aqui em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 27. Mas Deus escolheu. Olhem aqui para mim. Quero fazer uma pergunta, mas quero isso do seu coração. Se não for do seu coração, tá? Eu vou te fazer a pergunta e vou falar, olha, quem fez, diga amém. Se você achou, você vai dizer amém. Se você não achou e não foi do seu coração, nem diga nada. Amém, Jesus? Mas quem aqui verdadeiramente, eu não sei quando, né? Se foi o ano passado, há 10 anos atrás, no meu caso há 45 anos atrás, o outro sei lá quanto tempo, não sei. Mas quem aqui encontrou a Jesus, diga verdadeiramente, diga amém. Você não encontrou nada, irmãos. Aonde que você encontrou? Qual foi o dia que você saiu da tua casa? Bom, hoje eu estou, o que eu vou fazer hoje? Pescar? Não pode, está proibida a pesca. Ou correr, minhas pernas não aguentam. Vou nadar, vai dar cãibra nos braços. Ah, já sei. Alguém perguntou, o que você vai fazer? Vou encontrar Jesus. Ninguém nunca fez isso, foi Ele que te achou, Ele que te encontrou. Amém, Jesus? Você estava numa vida lascada lá para trás, esquisita, atrapalhada, ou materialmente, ou espiritualmente, e Ele veio e te achou, porque Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. E aqui Ele diz assim, olha, mas Deus escolheu, foi Ele quem te escolheu, as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, sem aspecto de nada, sem valor nenhum, tá? E as desprezíveis,
e as que não são, para aniquilar as que são. Você foi escolhido, meu irmão. Diga graças a Deus. E Ele pegou você, a senhora, totalmente cru, despreparado, e te colocou uma bênção, e colocou uma bênção na sua vida. Qual é a bênção, pastor? Assim como sois. Está aí dentro de você. Assim como sois. Está aí dentro de você. Simples. É daquilo que você é, daquilo que você sabe fazer, da maneira que você age melhor, que Deus começa a te abençoar. Amém, Jesus? Ele não precisa muito. Ele não precisa muito. Vou te dar um exemplo, que você já conhece esse, depois eu vou te dar um outro que você ainda não conhece. Davi. Qual era a chance que Davi tinha contra Golias, humanamente falando? Você sabe que essa história, eu figuro ela muito. Quando eu pego a minha Bíblia para ler, irmãos, é uma coisa assim engraçada, né? A leitura faz a gente viajar. Parece que eu estou lá. E eu viajo, mas eu viajo legal. Por isso que eu não gosto de ler Bíblia com mulher do lado, com cachorro latindo, com nada. Eu gosto de ir para o meu quarto, me tranco, eu fico sozinho ali, e ali eu sou transportado em pensamento. Eu fico figurando na minha cabeça aqui, eu vendo aquela batalha, Davi aqui, Golias aqui, e Deus aqui olhando. Que chance que ele tem? Nenhuma. Quem é esse cara aqui? Esse cara é um gigante, um gigantão daqueles bem gigantado mesmo, experiente em guerras, que dava vitórias ao seu rei, entendeu? Um cara totalmente experiente em armamentos, que estava ali, numa batalha. E esse de cá, cara que ficava lá olhando no pasto as ovelhas, e dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porém, é o cara que matou um leão e um urso. E por que não vai matar um gigante? Amém, Jesus? Quantas vezes Deus já te abençoou aqui? Muitas vezes. E agora, nesse momento que você está em alguma falta na tua vida, qual é o motivo que Ele tem para não te abençoar? Se Ele já te abençoou lá, por que Ele vai te deixar na mão aqui? Ele nunca deixou ninguém, por que você seria a exceção da vida? É uma questão da gente parar para pensar. Davi vai lá, qual era a arma de Davi? Um estilinguinho lá, uma funda. Pega uma pedrinha, escolhe lá uma pedrinha. Eu vou te matar, Davi, vou deixar tua carne aqui para que as aves do céu te devorem. Então, ô gigante, você vem contra mim com armas, escudeiro, lança e o raio que foi, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje, o Deus que eu sirvo, o meu Deus, me dará a tua cabeça como recompensa. Todo mundo riu, gozação. E você sabe o que ele fez? Ele falou, hoje Deus me dará a tua cabeça como recompensa. E foi, não ficou parado. Vou, não vou, amanhã eu vou, segunda eu vou, terça eu vou, quarta eu vou, quinta eu vou, sexta eu vou, e não vou. Ele falou e partiu para cima. Você sabe o que eu fico imaginando? Deus olhando aqui, vendo, vamos ver até onde ele vai. Chega uma hora aqui, que Deus falou, Deus deve ter dito com ele mesmo, isso aqui é meu, tá? O que eu estou te falando é meu. Eu vou ter que interferir, porque se eu não interferir, ele morre. Ele pega a pedrinha e lança, certo? É como você tomar uma picadinha de pernilongo, batendo no gigante, aquela pedrinha. Mas Deus pega aquela pedra e faz assim, ó, vape. Ela teve impacto de toneladas na cabeça do gigante, bem aqui, ó, entre os olhos e o nariz. Ele tomba, Davi vai lá com a própria espada dele e corta a cabeça dele. Assim como sois. Pastor, o senhor sabe o que falta em mim? Às vezes é um pouquinho de coragem.
está faltando realmente a coragem. Às vezes eu sinto um certo medo. Uma das coisas que tem derrotado o povo de Deus hoje em dia é medo. Eu vou te dar um conselho aqui, se você quiser marcar aí na tua Bíblia, num papelzinho, guarda isso para você nunca mais esquecer. Faça com que o medo que te atormenta venha a ter medo da coragem que você vai passar a ter. Amém, Jesus? Tenha tanta coragem na tua vida, mas tanta coragem que o medo, ele vai tremer quando ele tentar chegar perto de você. Medo de quê? Se nenhum mal te sucederá, ou praga alguma chegar à tua tenda. Medo do quê? Se 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, são 11.000, mas você não será atingido. E isso pode ser por ano, por dia, por mês, por minuto, por segundo, por frames, não interessa. 11.000 tombarão e você continua de pé. Medo do quê? Se a Bíblia manda você colocar o teu cuidado sobre o Senhor, Ele vai te sustentar e nunca permitirá que um justo seja abalado. Salmo 55, versículo 22. Medo do quê? Se no Salmo 27, versículo 2, a Bíblia diz, quando os malvados inimigos meus se levantarem para devorarem as minhas carnes está no plural, isso quer dizer, qualquer área da tua vida, tropeçarão e cairão. Medo do quê? De ir assim como sois. Meu irmão, você tem a bênção dentro de você. Diga graças a Deus. É só partir para cima agora. Davi tinha a bênção dentro dele, assim como sois. Davi deve ter dito, bom, eu já matei um leão, já matei um urso, eu não sei o que, eu olho tudo lá, eu não tenho medo, eu ponho o lobo para fugir, eu sei lá o que, eu vou botar esse monstro aí também, esse gigante aí para fugir. Você tem que ser uma pessoa desprovida dessa atitude chamada-se medo. Porque você tem uma bênção maior, assim como sois, em o nome de Jesus. Digam graças a Deus. A minha filha Miriam, você conheceu a Miriam? Vocês conheceram a Miriam? Conheceram? A minha filha Miriam, uma vez ela teve um problema de saúde. E a gente orando, eu morava sei lá onde que eu morava, Bragança Paulista. E ela falou, papai, um dia ela chegou em lágrimas. Aquilo foi uma facada dentro de mim. Uma facada. Certo? Porque um casal, irmãos, enquanto eles não têm filho, é uma coisa. Depois que eles têm filho, você vai saber o que teu pai e tua mãe passaram por você. É só depois que você tem. E aí, aquilo me doeu demais. Ela disse, papai, eu estou orando e não estou vendo, está ficando pior. Pior. Eu cheguei para ela, eu disse assim, Miriam, se você for no médico, e o médico disser para você assim, olha, o remédio que eu dei não está funcionando, nós vamos ter que aumentar a dose. Se aumentaria? Não, mas é óbvio que aumentaria. Eu falei, então se a oração que eu estou fazendo por você não está resolvendo, eu vou dar uma de doutor Ayrton agora, eu vou aumentar a dose. Ela ficou meio sem entender, aquilo foi uma direção de Deus. E ela falou, o que o senhor vai fazer, papai? Eu falei, a partir de agora, é já. Certo? Você vai ter a incumbência de cada hora cheia me avisar, porque a cada hora cheia eu vou orar por você, impondo as mãos sobre a sua cabeça. Porque a Bíblia diz, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É assim como sois. A bênção está aí. Ela falou, papai, mas e se demorar? Eu falei, eu vou virar o dia de hoje, a noite, a madrugada, e se eu tiver que voltar a dormir só a semana que vem, só será a semana que vem que eu vou dormir. Mas a cada hora cheia eu vou orar por você, até que se manifeste a bênção em nome de Jesus.
Porque quando você coloca um propósito no coração de fazer alguma coisa, ou de orar pela tua vida ou por alguém, não pare até que a bênção se manifeste. E a hora que ela se manifestar, comece a orar só em agradecimento. Amém, Jesus? E começou. 10 horas, fiz a primeira oração por ela. Aliás, 9 horas, primeira oração. 10 horas a segunda. 11 horas a terceira. E fui. Quando chegou 8, 9 horas da noite, o que estava demorando meses, ela já não tinha mais nada para a glória de Deus. Ou você vai, meu irmão, ou você vai. Voltou no médico, fez os exames, o médico disse, não sei o que aconteceu. A gente sabe, né? A gente sempre ouve isso. Não sei o que houve. Pois é, houve a manifestação do poder de Deus. Deus, o Senhor, Deus de vossos pais, vos abençoe. Que jeito? Como? Que maneira? Assim como sois. É desse ponto que parte a bênção de Deus para a tua vida. Amém? Você quer um outro exemplo? Tem tempo ainda, Daniel? Tem? Você disse que até as 4 hoje eu posso ir? Então, até as 4 eu vou. Tudo bem para vocês? Até as 16 horas? Sim? Então, dê o nome para os obreiros, que nós já vamos pedir as marmitas aqui hoje. Tá? Hoje você almoça aqui. Jericó. Vou com Josué lutar aonde? Jericó. Eles entram na terra prometida. Tinha uma cidade fortemente guardada, muralhas fortes. Ninguém entrava naquele trem lá. E era uma coisa absurda. Qual era a estratégia de guerra que o povo de Deus tinha? Nenhuma. Nenhuma. Qual era o armamento que o povo de Israel tinha? Tinha saído do Egito, andado 40 anos no deserto. O que eles tinham? Pedrinha para jogar? Nada. Mas o Senhor Deus de vossos pais vos abençoe. Que jeito, irmãos? Assim como sois. Repita comigo. Assim como eu sou, Deus vai me abençoar. É a partir desse momento. Deus chega para eles e diz, olha, faz o seguinte, dá 7 voltas em volta da cidade, uma vez por dia. Sem falar uma palavra, sem nada, sem abrir a boca, todo mundo quietinho, todo mundo mudo. No 7º dia, dê 7 voltas. Toque as trombetas, que é o shofar, né? De chifre de carneiro. E grita, mas grita que nem um desesperado da vida. Tá bom, primeiro dia foram lá, deram uma volta. E o povo lá de Jericó tudo olhando, falei, esse povo deve ser louco. Mas normalmente é assim, quem olha para mim e para você acha que nós somos loucos. Sim, somos loucos por Jesus. Digam graças a Deus. E quem pensa está com toda a razão, porque somos mesmo, e acreditamos nessa grandeza divina que é o Senhor Jesus. No 7º dia, deram as 7 voltas, recuaram, os sacerdotes vão, tocam as buzinas de chifre de carneiro e o povo começa a gritar. O que é que acontece com Jericó, irmãos? As muralhas caem. Literalmente, ganharam uma batalha no grito. Você já ouviu essa expressão? E ganhou no grito. Realmente ganharam no grito. Assim como sois. Assim como sois. O machado cai no rio. O homem de Deus vai lá, pega um pedaço de madeira e joga. O que ele tinha na mão? A madeira, então joga. O que aconteceu com o machado? Flutuou. Você já fez algum machado flutuar alguma vez? Tenta. Chega na sua casa, enche o tanque de água, pega uma enxada, um machado, joga lá dentro. Depois você vai lá com um pedacinho de pau e joga na água lá. Moisés chega no mar. Está onde, hein? Está em Êxodo 14, né? Deixa eu ver se eu acho aqui para você. Êxodo, eu acho que é Êxodo 14. É, né?
Está aqui, ó, passagem pelo mar. Se você leu anterior a essa passagem, você vai ver o povo reclamando, os egípcios estão vindo, e vão nos matar, teria sido melhor ficar lá no Egito, e bababá. Sempre vai ter um miserável de um reclamão na nossa frente, irmãos. Ô praga de gente. Gente que reclama, fofoqueira e formiga, você encontra em tudo que é canto, meu irmão. É uma infecção, eu não sei o que é isso. E reclama. Se não tem dinheiro, reclama. Se tem dinheiro, reclama, porque tem dinheiro demais, vai ser sequestrado. Se chove, reclama. Se não chove, reclama. E, meu Deus do céu, trava essa boca, não tem nada para falar. Fica quieto, meu irmão. Eu peguei uma vez o ensinamento do missionário, quando eu viajava com ele, isso em 1982 foi. Ele disse para mim assim: Ayrton, ouvir, ouça por quilômetros, falar, fale por centímetros, e só fale aquilo que vai edificar ou a tua vida ou a vida daqueles que te ouvem. Caso contrário, fica quieto. E realmente é uma realidade. Aí Moisés para na frente da água lá. Atrás, Faraó a cavalos e cavaleiros, vou usar um termo dos dias de hoje, atuais, com sangue nos olhos. Doidinho para acabar com o judeu, e na frente o mar, e junto com ele uns 3 milhões de hebreus ali. Espera aí, como é que nós vamos atravessar isso aqui? O que eu vou fazer? E tal. Êxodo 14, versículo 15 diz assim, olha: então disse o Senhor a Moisés, olhem aqui para mim, irmãos, então disse o capeta para Moisés? Não. Quem é que falou com Moisés? Assim como ele está falando com você hoje. Amém, Jesus? Assim disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? O que você quer? Hein? Qual é o problema? Você está reclamando, Deus me ajuda, Deus não sei o quê, mas você tem a bênção dentro de você, assim como sois. É só você dar o passo de fé. E você sabe o que é dar o passo de fé? Um passo de fé é assim, ó. Eu dou um passo sem saber se tem caminho para dar o segundo, mas eu continuo caminhando. Porque se não tiver, Deus cria o caminho. Isso é dar o passo de fé. Amém, Jesus? Ele disse: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que façam o quê? Marche, vai para cima. Não é para ficar parado, chorando, lastimando, meu Deus, e agora o egípcio e não sei o quê, e bebê, e tiriri, e não tem comida, e não tem carne, eu quero beber água, codorniz eu não quero, pão do céu eu não quero, e agora? Diga ao povo que marche. Mas tem água na frente, marche. Mas Senhor, não dá, marche. Não existe o que não dá para Deus. Apenas faça. Apenas faça. Digam graças a Deus. Aí no versículo 16 ele diz assim, ó: e tu levanta o quê? Aquele cajado que ele tinha. Olhem aqui para mim. Deuteronômio 1:11 diz o quê? Esse relógio meu é meio doido, irmãos. Você dá um tapa assim, ele acha que você está caindo, está morrendo. Chega, trem. Pronto. Moisés simplesmente foi. Ele tinha na mão um cajado. Bom, o que eu vou fazer com esse cajado? Esse cajado é só para andar, é só para firmar, porque eu já estou velhinho, estou com 120 anos, e tal, não sei o que, não aguento, as pernas estão fracas. Parece aquela hiena. Você gosta de desenho? Na minha época tinha uns desenhos assim, muito baratos. Hoje tem uns desenhos de monstro, de caveira, do Satanás. Não, na minha época era aqueles desenhos bem bacaninha mesmo. E tinha um que era o Leão da Montanha. Alguém se lembra aí do Leão da Montanha? No Leão da Montanha tinha uma hiena. Alguém lembra dela?
Ô hiena perturbada, meu irmão. O trem era endemoniado, que ela era já assim, ó. Você pode ver uma pessoa, quando ela está para baixo, a posição dela é para frente. Ó. Não, vou andar ereto. Amém, Jesus? Não tem esse negócio, mas a hiena era assim, ó. Curvadinha, para frente. Ó dia, ó céus, ó mês, ó ano. Lembram disso? Reclamava de tudo, era um pessimismo miserável. Ô Moisés, o que você tem na mão aí? Eu tenho um cajado. E tu levanta a tua vara e estende sobre o mar. Era o que ele tinha, assim como sois. Era o que ele tinha. Amém, Jesus? Não tinha barco a motor, não tinha lancha lá na época, não tinha boia de socorrista, não tinha câmara de ar de trator cheia lá na hora, certo? Tinha apenas uma vara. Então pega essa vara, esse seu cajado, e toca na água. É só o que você precisa. Assim como sois, o Senhor Deus de vossos pais vos aumente, assim como sois. Toca na água. E fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O que ele faz? Ele chega aqui. É outra coisa que só lá na eternidade, eu quero parar de frente a Jesus, eu falo, me explica porque isso, se eu parar para ficar pensando, eu entro em parafuso completo. O cara está aqui, atrás dele uma renca de gente, vem um vento, ele pega o cajado, toca na água, ele bate na água, vem um vento de lá para cá, de lá para cá, tão forte, mas tão forte, que abre as águas, seca a terra, e quando chega aqui, porque era para bater no povo e levar tudo voando para o Egito de novo. Essa seria a lógica. Quando chega aqui, o vento não tem força. E se tivesse muito vento ainda, peraí, como é que eu vou passar aqui? Não dá, está ventando, não consigo andar, parece um furacão. Nada, passou todo mundo na boa e tal, e foi. Quando estão do outro lado, os egípcios vêm, o mar se fecha, ele toca na água de novo, o mar se fecha, porque ele disse, cadê? No versículo 13, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os verei para sempre, vou exterminar todos. O mesmo Deus que agiu por aquele povo, é o Deus que age por mim e por você hoje, irmãos. Amém, Jesus? Inimigo fica por terra, inimigo cai, o Senhor Deus, Ele toma as tuas dores. Pastor, mas fizeram, se levantaram, falaram e não sei o que, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Ai de quem se levantou, falou, te desejou, tentou te prejudicar. Não é contigo mais o negócio, é com Deus agora. Amém, Jesus? E para mim encerrar, irmãos, você já ouviu falar de sangar? Alguém aqui já ouviu falar de sangar? Nunca ouviram? Sangar é uma fruta do deserto. Não é não, irmãos. Sangar era um homem. Vai lá no livro de Juízes. Por isso é que tem que ler Bíblia, né, irmãos? Não adianta só deixar a Bíblia aberta em cima da estante, aberta no Salmo 91 para dar proteção, que não vai dar nenhuma se você não colocá-la em prática, e deixa lá bonitona lá, e vem os mosquitinhos todo dia e senta ali, daqui um dia ela está pretinha, tá? De sujeirinha de mosquito, e você acha que está dando uma proteção e não está nada. Então Bíblia tem que ser lida, entendida e depois praticada. Vai lá no livro de Juízes, capítulo 3. Juízes, capítulo 3, depois do livro de Josué, é o livro de Juízes, tá? Capítulo de número 3, versículo de número 31. Depois eu acho que é em 5, 6 só, deixa eu ver aqui.
É isso aí. Você só vai ouvir falar de sangar, olha aqui para mim, 2 vezes na Bíblia. Uma pela atitude dele, e a outra depois, no mesmo livro de Juízes, capítulo 5, versículo 6, no Cântico de Débora, que ela menciona o nome dele. Nunca mais se ouve falar dele em toda a Bíblia Sagrada. Mas quem foi Sangar? O que esse cara fez? Olha aqui o capítulo 3 de Juízes, versículo 31. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que matou 600 homens dos filisteus, com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Só isso que ele fez. Pastor, eu acho que eu entendi e não entendi, então eu vou te explicar. O Sangar, irmãos, era um cara que vivia ali pela região, mas que era ferido também pelos filisteus. Pelos filisteus. Tá? E um dia, esses filisteus vêm. Qual foi a atitude de Sangar? Ele pega uma aguilhada. Você sabe o que é uma aguilhada? Não sabe? Não, vocês estão brincando? É sério mesmo? Sabe ou não sabe? Não. Ninguém morou em roça aqui? Ninguém teve um parente que teve roça aqui? Antigamente se usava muito carro de boi. Aguilhada é aquela vara comprida, deve ter uns 2 metros e pouco de comprimento, que tem uma ponta de ferro que o cara bate no boi. Aquilo é uma aguilhada. Sabia disso? Com uma vara daquela, com uma ponta de ferro nessa vara, ele sozinho matou 600 filisteus. Aí você volta para o livro de Deuteronômio 11. Senhor Deus de vossos pais vos abençoe, assim como sois. O que Deus precisa está nas tuas mãos, irmãos. É só você começar a agir. O que Deus precisou para derrubar um gigante estava na mão de Davi, uma pedrinha. O que Deus precisou para abrir um mar e fazer uma nação inteira passar em seco e inseguro, era apenas uma vara e o toque dela nas águas. O que Deus precisou para derrubar muralhas de Jericó foi apenas o grito. O que Deus precisa para reverter o teu quadro, a tua situação, mudar a tua história em qualquer área da tua vida, já está com você, meu irmão. Você ainda não percebeu, mas faz parte da tua vida, porque Deus já deixou isso com você. Amém, Jesus? Ah, pastor, mas o senhor sabe como é que é? Eu vou, por exemplo, vamos dar um exemplo, eu vou fazer alguma coisa para a minha vida financeira, mas a concorrência, não existe concorrência para filho de Deus. Não tem. Amém? Não tem. Comece, dê o seu passo, e você vai ver Deus te abençoar grandemente. Eu conheço um cidadão que mora em Valinhos. Rapaz, o Gabriel João da Thalita tem quantos anos? Mais ou menos uns 30 e pouco, 30, sei lá. É por aí, uns 35 anos. O cara começou, ele gosta muito, o cara com 35 anos, gosta muito de soltar pipa. Por isso que meu pai dizia que nariz e gosto, cada um tem um, né? Mas amém. E ele faz umas pipas do meu tamanho, maior que eu. É incrível aquilo lá, irmãos. Mas é umas coisas assim, gigante.
E ia lá e ficava lá soltando nas horas de folga, que ele é eletricista, nas horas de folga e tal. E o cara não tem Deus, tá? Não é de Jesus. E vai e tal, vai e tal. Aí chega onde? Mas quem é que fez? Sou eu que faço. Pô, você não quer me vender? Vai vendo. Vendo. Hoje, ele ganha mais dinheiro vendendo pipa do que trabalhando como eletricista. É só ter disposição, irmãos. É só querer. Aquilo que Deus precisa para mudar a história da tua família já está com você. Aquilo que Deus precisa para mudar a tua história financeira está com você. Aquilo que Deus precisa para mudar a história da tua saúde já está com você. Assim como sois, Ele vai te abençoar. Ele pega um cara, um ilustre desconhecido, que ninguém nem sabe quem é. Você tira uma base. Perguntei para você, alguém conhece Sangar aqui? Ninguém sabia Sangar. São coisas que no livro de Juízes, só vou te dar um spoilerzinho assim pequenininho, que são coisas improváveis que Deus usou. Ele usa o Sangar para matar 600 filisteus e libertar a Israel. Ele usa Jael. Já ouviu falar de Jael? Está vendo? Nunca ouviu. Pastor, Jael um senhor? Não, Jael uma mulher. O nome Jael é feminino. Que ela simplesmente, ela pega o capitão dos inimigos desse daqui, e ela diz, meu senhor, venha para minha tenda, venha, fica aqui, se esconda aqui. Ele se escondeu. Ela pega uma lança e um martelo, crava a lança nele e arrebenta a cabeça dele com o martelo. São coisas improváveis que Deus usa para levar o povo de Israel, como a queixada de um jumento que matou 1000 filisteus, na mão de Sansão. E outras coisas mais, não vem ao caso eu entrar aqui, mas são séries de pregações que eu tenho aqui. O que Deus faz? Pega um cara com a vara daquela, com um ferro na ponta, vem o inimigo. De onde veio a força dele? Provavelmente de Deus. De onde veio aquela habilidade, que o cara nem guerrear o cara não sabia. Se não for de Deus, o capeta também não é. É de Deus. Certo? De onde veio essa disposição? De Deus. E além de matar os 600 filisteus, ele ainda vai e liberta todo Israel da mão dos inimigos. O que você precisa já está com você. Deuteronômio capítulo 1, versículo 11. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente, vos abençoe, multiplique, some, como sois, ainda 1000 vezes mais. Meu irmão, você está perdendo tempo na tua vida em ser abençoado. É só começar. Digam graças a Deus. É só dar o passo de fé. Não estou vendo o caminho, não interessa, dê o passo de fé, e se não tiver caminho, Deus coloca um na tua frente. Mas que Ele não te deixa na mão, Ele não te deixa. Quem é pai ou mãe aqui? Levante o braço. Amém. Eu sempre pergunto e digo depois, e falo depois, Deus abençoe toda a tua família em nome de Jesus. Amém. Mas não responda para mim, não responda para você. Você deixaria um filho teu na mão? E por qual motivo Deus deixaria você? Qual é o motivo que Ele tem para te deixar na mão? Qual é o motivo que Ele tem para chegar para você e falar, o problema é teu, que se dane a tua vida daqui para frente. Se lasque. Já te falei 10 trilhões de vezes. Você não agiu, daqui para frente não falo mais nada contigo. Vamos dizer que Deus, Ele te ama 1000. Vamos dar um número aí para você entender o que eu vou te falar. Ele te ama 1000. Se amanhã você fizer porcaria da tua vida, Ele continua te amando
1000, não abaixou o amor dele por você, é 1000. Mas se amanhã você fizer muito mais do que você faz, você sabe para quanto vai esse amor? Sim ou não? 1000 do mesmo jeito, não muda nada, você continua sendo um amado do Senhor. Você tem valor extremo para Deus, irmãos, extremo. Eu tenho uma série de pregações aqui minha, que na verdade eu listei 10 coisas, né, de hábitos que a gente tem, e que não agradam a Deus e que são malignos. Um é não dar o valor próprio. O que falta para você talvez seja isso. Não se condicionar ao que os outros falam. Pastor, mas a sociedade, essa sociedade aí fora é podre, é nojenta, é maléfica, é maligna, é imunda, é porca. E eu não tenho que dar ouvidos a ela. Eu vou por um outro caminho com Deus. Eu tenho que dar ouvidos ao que Deus diz. Quem dita regras na minha vida não é a sociedade, é Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus? Primeiro mandamento da lei de Deus, bem rapidinho. Primeiro mandamento da lei de Deus qual é? Amar a Deus. Eu não ouvi. Vocês tomaram café hoje? Ou... Tomou? Devia estar bem fraquinho, né? Todas as coisas. Você só ouve o final. Irmãos, qual é o primeiro mandamento? Todas as coisas. Nossa. Vamos de novo, vamos tentar mais uma vez. Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Por que já não fala assim na primeira, irmãos? Eu tenho que ficar repetindo. Tá bom. Segundo maior mandamento, grava isso agora aqui. Segundo maior mandamento, qual é a igreja? Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Vamos lá de novo. Qual é a igreja? Você prestou atenção? Eu vou amar o Daniel como eu amo a mim mesmo, mas eu começo amando a mim mesmo primeiro. O valor não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. Começa em mim, eu dou valor em mim primeiro. Faça isso na sua vida. Amém? Eu brinco muito com a minha filha. Minha filha de vez em quando chega para mim e diz assim: papai, papai, o senhor se acha, né? Eu falo para ela: não me acho, eu nunca me achei, eu sou. Ela fala: pelo amor de pai, eu vou até sair daqui. Eu falo: Miriam, a forma que foi feita, esse Ayrton aqui, foi descartada, foi jogada fora, não tem outro igual. Eu sou o único da minha espécie. Amém, Jesus? E se eu não me der o valor devido, o valor que Deus me dá, não é você ou outra pessoa que vai me dar esse valor. Então começa de mim para os outros. É assim que tem que ser. E esse valor fará você encontrar dentro de você o assim como sois, porque a bênção já está aí. Aquilo que Deus precisa já está nas suas mãos. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Essa é a palavra que eu tinha hoje para você. Eu quero orar contigo. Vamos fazer uma oração? Quer a minha oração? Fique de pé em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Liga o teu pensamento em Deus. Eu vou fazer uma oração rápida, mas porém muito objetiva com você. Que ela vai alcançar a tua vida verdadeiramente em o nome do Senhor Jesus. De olhos fechados. A Bíblia diz: o Senhor Deus de vossos pais vos aumente assim como sois. Mulher, você tem a bênção de Deus aí na tua vida. Homens, você tem a bênção de Deus aí na tua vida. Aquilo que Deus precisa já está com você, para reverter, mudar qualquer quadro, qualquer história contrária na tua vida. Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu me coloco agora em oração pela vida deste homem,
pela vida desta mulher, por este casal, por esta família, por jovens, por crianças nesse momento. Meu Deus, o Senhor trouxe uma luz ao nosso meio no dia de hoje. O Senhor nos trouxe uma bênção verdadeiramente. O teu poder, meu Deus, se manifesta em nosso meio, porque aquilo que o Senhor precisa para mudar a história desta pessoa, a história desta casa, desta família, do trabalho, da saúde, da fonte de renda, ela está já na vida desta pessoa, assim como sois. Oh meu Deus, em o nome de Jesus, é a partir desse ponto, é desse momento, é agora, é já, em nome do Senhor Jesus Cristo, o quadro que ele já começa a ser revertido. Ah, meu Deus, a mudança já começa acontecendo, porque ela acontece, meu Deus, a partir do momento em que nós aceitamos o teu poder e a tua bênção. Então eu digo a toda obra do inferno, eu digo a todo mal que já tentou enganar a vida desta pessoa, que colocou sobre ela que não haveria mais jeito, condições, maneiras, não tem mais recurso, eu digo, mentiroso do inferno, saia desta vida agora, saia desta pessoa, tire as suas mãos, eu paraliso a tua ação, eu quebro o teu poder, eu determino em o nome de Jesus, maldição, seja ela qual for, esteja onde estiver, qualquer área desta vida, eu exijo, saia, saia e saia todo mal, em o nome do Senhor Jesus. Pai, que a bênção do Senhor venha estar sobre cada vida, que a luz do teu Espírito possa habitar no coração de cada pessoa. Eu abençoo cada vida que aqui está, para a glória do teu santo nome. Receba esta bênção, meu irmão, em o nome do Senhor Jesus. E todos digam graças a Deus, e vamos aplaudir ao Senhor bem forte, igreja, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar em nome do Senhor. Tá aí. Creia que o poder de Deus se manifesta e já está na tua vida te abençoando. Olha, vai começar quando, pastor? Já começou. Você sabe quando começou? Foi na hora que eu comecei a fazer o quê? A contar a história do tio Patinhas. Então foi na hora que eu comecei a fazer o quê? A pregar a palavra? Foi a hora que você decidiu sair da sua casa e vir hoje para a igreja. A decisão começa aí. Amém, Jesus? O momento da bênção é exatamente esse, a hora que eu tomo atitude. Eu dei o primeiro passo para vir para a igreja, a bênção começou. Bom, mas eu nem sabia o que ia pregar, mas Deus sabia o que você precisava e precisa, e sabia que eu iria pregar essa palavra. A bênção já começou em nome de Jesus. Quem crê, diga graças a Deus. Vamos servir a ceia agora? Coloque-se de pé em o nome de Jesus. Os obreiros, vai no costume seu, que eu não sei como é que você ministra. Você quer ministrar? Eu faço a oração. Pode ser. Fica, eu faço. Glória a Deus. A Bíblia diz: examine o homem a si, e assim coma deste pão e beba deste suco do cálice. Se você diz: pastor, eu estou pronto, você vai comer do pão e do suco da uva, mas não coma e não beba até que todos sejam servidos. Pastor, eu ainda não estou pronto. O que a Bíblia diz? Um dia o Senhor Jesus disse para uma mulher lá em João 4: aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá, e esta água se fará dentro dele uma fonte de água a jorrar para a vida. E lá no princípio, quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se você diz: pastor, eu estou pronto, você vai pegar do pão e do suco da uva.
Se você diz, pastor, eu ainda não estou pronto, você vai pegar do cálice com água. E quando eu ministrar, você que tem o cálice com água, você vai pedir para Deus, Deus lava o meu interior, sacia a minha sede. Quem pede? Quem pede? Pode servir, obreiros, em nome de Jesus. Deus tem um renovo para nós. Deus tem um renovo para a nossa vida, amém? Não coma, não beba, até que todos sejam servidos. Se você conhece a canção, curve a sua cabeça e cante assim comigo. Há um renovo para cada dia, uma misericórdia para cada manhã que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. Há um renovo para cada dia. Uma misericórdia para cada manhã que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. Então declare isso, e é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar em meu interior. Estou sendo renovado dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar em meu interior. Estou sendo renovado dia após dia, dia após dia, dia após dia. Faltou alguém aqui? Pastor, está faltando. Não passou o suco, não passou o pão, não passou água. Tem mão levantada lá atrás, obreiros. Isso. Enquanto isso, quero ouvir as vozes. Há um renovo para cada dia, uma misericórdia para cada manhã que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. Então declare isso, e é por isso que eu ainda estou, embora o meu exterior esteja a se desgastar em meu interior. Estou sendo renovado dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Levante o pão para os céus e repita assim comigo: Senhor Jesus, Tu és o pão vivo que desceu do céu, e a Tua palavra diz que aquele que comer deste pão não morrerá, mas viverá para sempre. Eu recebo esta palavra, eu recebo o corpo de Cristo, recebo saúde, sou fortalecido através de Jesus. Pode participar. Aleluia, Senhor. Levante o suco da uva para os céus.
E repita assim comigo: este é o sangue, sangue inocente, que foi derramado na cruz do Calvário para me salvar. Eu não merecia, mas mesmo assim Jesus morreu por mim. Por isso eu participo em honra, em memória do meu Senhor, do meu Salvador. Pode participar? Aleluia, Senhor. Você tem o cálice com água? Levante aos céus e repita assim comigo: meu Deus, a minha oração hoje é: lava o meu interior, sacia a minha sede, e que eu possa ter uma fonte de vida, em nome de Jesus. Pode participar? Isso. Agora eu quero você adorando a Deus. Eu quero que você tenha toda a liberdade nesse momento de abrir o teu coração e começar a exaltar o nome do Senhor. Oh, grande Deus, poderoso Pai, aqui estamos diante da tua presença nesse momento de adoração. Aleluia, Senhor. Isso, meu irmão, vamos lá. Abra teu coração e comece a adorar ao Senhor. Comece a dizer a Deus o quanto você o ama, o quanto você o adora, qual é a importância que Ele tem na sua vida. Diga isso a Ele. Aleluia, Senhor. E canta. Se você já foi batizado com o Espírito Santo, deixa Deus te usar nesse momento de adoração e falar em línguas agora, em o nome do Senhor Jesus. E você que ainda não foi batizado, que você possa receber esse batismo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias ao teu santo nome, glórias ao teu poder. É mais, igreja, é abrir o coração, é abrir mais do que abrir a boca, é abrir o coração e adorar, é bendizer, é exaltar, é glorificar o nome do Santo de Israel. Aleluia, Senhor. Bendito é o Senhor, bendita é a tua presença no nosso meio. Pai, bendita é a tua palavra que nos ajuda, bendita é a tua palavra que nos levanta, bendita é a tua palavra, meu Deus, que é a luz do nosso caminho. Oh, glorificado seja teu santo nome. Aleluia, Senhor. Cari shemadore matuia arema labashele mere canta labate alabacholi mikala marituri midere barararare kana meretoria baia. Pai querido, queremos glorificar, queremos agora te exaltar, queremos bendizer o teu santo nome. Oh, igreja, esse é o momento ímpar da tua vida, meu irmão. Esse é o momento de preenchimento espiritual. Esse é o momento em que você faz a tua alma transbordar na presença santa do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Bendito é teu nome, bendita é a tua presença, ó Santo de Israel. Grande é o Senhor, grande é o Senhor no céu, grande é o Senhor na terra. Ó meu Pai, ó rimangele malachele me canta la madere marariri cantere malabaia arecandere malachúria. Deixa Deus te usar no dom de orar em línguas. Abra tua boca e fale, exalte, glorifique, exalte o nome do Senhor. Ele é digno de toda exaltação, de toda honra, de toda glória, igreja. Aleluia, Senhor, aleluias, aleluias. Olamache momoricaia doleme canta la machia orimandore me chume cantere me tobia labaracere me caia. Venha, Senhor, venha preencher este coração.
venha fazer com que essa vida transborde da tua presença, do teu poder. Oh, glórias ao teu santo nome, glórias e glórias. Seremalai choreme canta endoremi chumi andalamachia. Glórias a ti, Senhor, glórias a ti, Senhor. Oh, poder de Deus, preenche estes corações, fazendo com que esta pessoa transborde da tua presença, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Oh, aleluia, 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 aleluia. Tem glória a Deus nessa igreja. Então vai glorificando, vai exaltando. Diga para Deus que você o ama, diga para Ele que Ele é importante para você. Isso, chega mais perto. O Senhor te abençoe como você é, você sabe que é um homem, uma mulher de oração. Você sabe que é de Deus. Então que o Senhor te abençoe nesta hora. Você crê que Deus está aqui? Você crê que Deus está aqui? Então declara a sua bênção nesta hora. Oh, Senhor, declare a sua vitória neste momento. Peça para Ele, venha assumir, Senhor, o primeiro lugar. Venha assumir, meu Deus, o primeiro lugar na minha casa, na minha família. Passa, Senhor, com teu fogo. Vem, Senhor, assumir, oh Santo Deus. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo, acima de tudo que há. Levante suas mãos e declare: vem, Senhor, vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Para terminar, eu quero ouvir só a igreja. Vem, Senhor, vem, Senhor, assumir o primeiro lugar, o primeiro lugar. Minha prioridade te buscar acima de tudo que há. Acima de tudo, acima de tudo que há. Para terminar, solte a sua voz e declare: acima de tudo que há. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte.